Diz assim a palavra do Senhor: 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo-o, porém, em particular aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido inutilmente. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Quanto aos que pareciam influentes, o que eram então não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do Evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios, reconhecendo a graça que me fora concedida. Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé, em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. Até aí. Irmãos, nós já estamos pregando na carta aos Gálatas há algumas semanas. Esta é a quinta mensagem da série. É um prazer para a nossa igreja poder desfrutar de algumas ferramentas, instrumentos importantes, como gravações, internet. Hoje, com exceção da terceira mensagem, as demais todas estão no site, então aqueles que estão viajando não podem ouvir, têm a oportunidade até mesmo de poder ouvir depois pela internet. Isso é um privilégio para nós. Nessa quinta exposição da carta aos Gálatas, nós estamos vendo aqui justamente esses 10 versículos do capítulo 2, que mostra exatamente a defesa que Paulo fazia com relação ao evangelho que ele anunciava, porque a acusação agora é justamente de que o evangelho que ele estava anunciando era diferente do evangelho pregado pelos apóstolos de Jerusalém, Tiago, João, Pedro e os demais. Tiago era um grande líder da igreja de Jerusalém, no entanto, não era um dos 12. Agora veja só a acusação que os judaizantes novamente dirigem a Paulo. E Paulo, então, passa a defender esse evangelho que ele anunciava. E ele destaca alguns pontos importantes desse evangelho que ele anuncia, algumas obrigações, alguns deveres nossos em relação ao evangelho, algo que é importante e que ele faz questão de destacar aqui na sua defesa, nesses 10 versículos. Mas antes de aprofundar dentro desse texto, eu fiquei pensando um pouquinho algumas coisas que me aconteceram nesse último feriado e eu queria compartilhar com os irmãos. Eu já disse para alguns irmãos aqui durante a escola dominical, numa das aulas, que eu tenho uma família muito grande. Contando parte de pai e parte de mãe, eu tenho cerca de 30 tios aproximadamente. São muitos tios. Eu tenho mais afinidade com os tios por parte de mãe, né? Os meus tios da parte da minha mãe, a maior parte deles, 10 deles moram aqui em São Paulo, e a gente costuma se ver com alguma frequência. E nesse feriado eu fui visitar alguns deles, né? Quando eu faço uma visita assim, pego um feriado, eu já vou visitá-lo alguns 4, né? E a gente foi visitar um desses tios, e ele, numa conversa ali com ele, a minha mãe lembrava ele o seguinte: você lembra que você me perguntava há algum tempo, será que o Ediano é feliz? Porque ele vive na igreja. Isso era nessas ocasiões de festas que a família toda se reúne no final do ano, e eu não tenho o costume de ficar fora da igreja nessas ocasiões. Para mim, é melhor estar aqui. Eu considero melhor estar aqui. Minha família primeira é essa. E então,
a minha mãe falava isso para ele e ele agora entendia, porque esse meu tio é um recém-convertido. E ele só se lamentava agora de uma coisa, por não ter conhecido Cristo antes, por não pertencer à igreja de Cristo antes. E agora ele entendia como era bom estar junto com os irmãos, desfrutar da comunhão da igreja, e agora ele entendia isso. Por que estar na igreja era bom? É interessante, irmãos, que esse meu tio, que achava que eu estava preso à igreja e achava que a vida que ele levava antes era de liberdade, agora ele entende que essa vida que ele levava era de prisão e a que ele vive hoje é a de liberdade em Cristo. Antes ele estava achando que era livre, mas estava preso ao pecado. E agora sim é que ele desfrutava de liberdade, porque foi liberto por Cristo. É isso que, em outras palavras, Paulo mostra aqui, a nossa liberdade em Cristo. Alguns desses judaizantes estavam se infiltrando na igreja e tentando estavam perturbando a igreja com suas doutrinas, seus ensinamentos, e ali, de certa forma, querendo colocar um peso sobre a vida daqueles irmãos, cerceando a liberdade cristã que eles desfrutavam. E então Paulo vai defender essa postura que eles tinham em Cristo de liberdade, atacando a postura dos judaizantes de querer colocar um peso sobre os irmãos. E a primeira coisa que Paulo faz questão de destacar aqui para nós é com relação à necessidade de anunciar o evangelho com sabedoria. É necessário sabedoria e obediência a Deus. Mas uma outra coisa que, quando a gente lê o primeiro versículo, já salta aos olhos, é que não bastava só sabedoria, não bastava só obediência a Deus, mas essa tarefa de ir para pregar o evangelho não é uma tarefa de um homem só. Era uma tarefa que precisava de companheiros, precisavam de outras pessoas junto. E isso é natural, porque gente precisa de Deus, mas gente também precisa de gente. E Paulo precisava de companheiros, e ele destaca aqui, quando ele partiu para Jerusalém novamente, ele leva agora consigo Barnabé, e também Tito. Ele leva Barnabé e Tito, porque ele sabia que essa missão não era a missão de um homem só, era a missão que precisava de outros companheiros para irem junto, na linha de frente, para levarem a mensagem, para irem para a guerra contra aqueles judaizantes, para ensinar o evangelho da verdade, o evangelho da liberdade cristã. E então, Paulo mostra que ele tinha alguns companheiros. E é interessante que a sabedoria já aparece aqui, de cara, na escolha desses companheiros que Paulo leva consigo. E, irmãos, veja só que interessante, os companheiros que Paulo leva. Ele não levou aqui Silas, ele levou Barnabé. Ele não levou João Marcos, ele levou a Tito. Veja que ele leva Tito e Barnabé. Barnabé era um judeu inteligentíssimo, um judeu que, assim como Paulo, também tinha a missão de levar o evangelho aos gentios. Mas ele leva também Tito consigo. E aí há um propósito específico no porquê Tito. Tito, o texto diz, era grego. Tito era um gentil, convertido ao cristianismo. E Tito agora era um grande braço direito de Paulo, como também era um testemunho vivo do evangelho da graça, que liberta tanto a gentios quanto a gregos, tanto a judeus quanto aos gentios. Veja só, agora Paulo está levando justamente esses dois para mostrar que esse evangelho que ele anunciava é um evangelho que deve ser anunciado da mesma forma a gentios e a judeus. Isso tem um significado interessante, porque veja que Barnabé era um judeu, e a mensagem que Paulo anunciou, da qual Tito ouviu, creu e foi salvo por ela, foi a mesma mensagem que os apóstolos de Jerusalém anunciavam e que Barnabé estava presente, ouviu e concordou e confirmou. Logo, a mensagem que ele anunciava não era diferente da mensagem dos apóstolos de Jerusalém, era a mesma mensagem. O seu campo de atuação era distinto, mas a mensagem era a mesma.
Assim, Paulo estava tentando, já no seu primeiro argumento, lançar por terra o ataque dos judaizantes de que a mensagem que ele pregava era diferente da mensagem que os apóstolos de Jerusalém pregavam. Enquanto eles queriam desacreditar a mensagem de Paulo, Paulo não só argumenta, mas dá provas, traz testemunhos vivos ali do seu trabalho entre os gentios. Agora veja só, irmãos, outro aspecto interessante é que Paulo, quando ele parte para Jerusalém, quando ele parte no seu trabalho missionário entre os gentios também, ele não vai por convite dos apóstolos. Ele não vai porque Pedro disse, Paulo vai, mas ele vai em obediência a Deus. Veja que ele usou de sabedoria no anunciar a mensagem, ele usou de sabedoria ao escolher as pessoas que ele levaria consigo, e agora ele usa também de obediência, porque era necessário fazer um trabalho em obediência a Deus. E é isso que ele vai fazer. Em obediência a Deus é que ele vai. O texto diz, aqui no verso 2, fui para lá por causa de uma revelação. Talvez a sua tradução seja rara e esteja dito por uma revelação do próprio Deus, onde é o próprio Deus quem chama Paulo e designa ele, vai, e comissiona ele, vai. Não é outros apóstolos, não são outros homens que estão dizendo, Paulo, venha para cá. É o próprio Deus quem mandou. E Paulo, em obediência a Deus, ele vai e faz o trabalho que precisa ser feito. Irmãos, Paulo leva Tito consigo para Jerusalém, não para causar tumulto, não para causar algum tipo de discórdia entre os irmãos, mas justamente para deixar claro e bem estabelecido a verdade do Evangelho. E qual é essa verdade? Que tanto os judeus quanto os gentios são aceitos por Deus da mesma forma, sem distinção. Deus os recebe indistintamente por meio da fé em Cristo, e não por qualquer outro motivo, não pela nacionalidade, não pela cor da pele, não pela intelectualidade, mas é tão somente pela fé em Cristo. E era isso que Paulo estava fazendo questão de anunciar ao levar consigo estes dois companheiros, Tito e Barnabé. Agora, irmãos, veja que se a acusação dos judaizantes prosperasse, a acusação de que Paulo estava ensinando algo diferente do que os demais apóstolos, se isso pudesse ser provado, a causa do evangelho entre os gentios estaria perdida. Estaria perdida porque, veja só, a mensagem de Paulo seria desacreditada, porque a autoridade apostólica era totalmente aceita. Agora, se Paulo anunciasse um outro evangelho diferente, logo não seria evangelho. O evangelho é um só. E Paulo faz questão de destacar isso. Inclusive lá no verso 8, que a gente já leu em outra ocasião, ele disse que se alguém anunciasse outro evangelho além daquele que ele já havia anunciado para eles antes, que este tal seja o quê? Anátema, ou seja, maldito. Ora, ele está mostrando que o evangelho é um só, e qualquer outro evangelho diferente não é evangelho, é maldição, é anátema. Agora, Paulo, então, está mostrando para nós aqui que havia perfeita harmonia, havia unidade entre ele e os outros apóstolos. A mensagem que ele anunciava era a mesma dos demais apóstolos. Agora, irmãos, veja só a relevância desse ensino para os nossos dias. Nos nossos dias, nós temos muitas igrejas diferentes no mundo todo. Mais de 10.000 denominações diferentes. E nós temos muitas dessas denominações diferentes que são igrejas irmãs nossas. São igrejas com as quais nós temos grande comunhão, justamente porque, apesar das suas diferenças, anunciam o mesmo evangelho. O evangelho é um só. Apesar de questões secundárias serem diferentes, o evangelho é um só. E é o mesmo. Quando se trata de questões secundárias, nós podemos ter divergência ou diferença, mas não nas questões primárias e essenciais. Nessas deve haver sempre unidade e harmonia, senão
não é igreja. Agora, diante disso, o evangelho da liberdade cristã deveria ser pregado de formas diferentes. Paulo deixa claro isso, que ele precisava de ser pregado de formas diferentes para atender necessidades diferentes de povos e culturas diferentes. Ora, entre os gregos de uma forma, entre os judeus de outra, entre os gentios era de um jeito, entre os judeus era de outra. E Paulo vai destacar isso dentro do texto. Veja, irmãos, que ele diz aqui no verso 5, não nos submetemos a eles nem por um instante, falando dos judaizantes, para que a verdade do evangelho permanecesse com vocês. Verso 6, quanto aos que pareciam influentes, o que eram então não faz diferença para mim, Deus não julga pela aparência, tais homens influentes não me acrescentaram nada, ao contrário, eles reconheceram que a mim havia sido dado a pregação do evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. O que Paulo está dizendo, entre outras palavras, é que a ele foi dado a missão, o ministério de pregar aos gentios, enquanto que a Pedro foi dado o ministério, a missão de pregar aos judeus. A única diferença é o campo de atuação, mas que o evangelho é o mesmo. A mensagem anunciada entre os gentios é a mesma mensagem anunciada entre os judeus. Não havia distinção, havia diferença no que diz respeito à forma, ao estilo, à ênfase, à esfera de atuação, mas não a mensagem. A mensagem, o evangelho, era o mesmo. E é isso que Paulo faz questão de destacar. Aos incircuncisos, aos gentios, Pedro foi comissionado para os judeus. Não quer dizer que Pedro não pudesse pregar aos gentios, e nem que Paulo não pudesse pregar aos judeus, não é isso, até porque Paulo tinha grande estima pelos seus patrícios, e é fato notório, e isso a gente percebe dentro das cartas de Paulo, que Paulo quando se dirigia, Atos dos Apóstolos também, não só nas cartas, que quando Paulo se dirigia a alguma localidade, qual era a primeira coisa que ele fazia? Era procurar uma sinagoga, para ali, junto com os seus patrícios, ensinar a palavra, cultuar a Deus. Era isso que ele fazia em primeiro lugar, e só depois, então, ir pregar aos gentios. Portanto, Paulo também pregava aos judeus, apesar de ter o seu ministério focado nos gentios. Da mesma forma, Pedro também pregava aos gentios. Quando a gente olha Atos dos Apóstolos, capítulo 8, outras passagens também, nós vemos Pedro indo pregar aos gentios. Portanto, a ideia não é que só pregava para judeu ou só pregava para gentil, não é isso. Mas a ideia é de que os seus esforços, o seu campo de concentração ministerial estava justamente entre, no caso, Pedro com os judeus e Paulo com os gentios. Esse era o foco de cada um deles. Mas a mensagem do evangelho, Paulo insiste, era a mesma. O evangelho pregado a judeus e a gentios era o mesmo. Irmãos, o evangelho não mudou com o passar dos anos. Ele hoje continua o mesmo. E ele deve ser anunciado a todas as pessoas indistintamente. Sabe que o poder para transformar as vidas não está na forma do anúncio. Não está na intelectualidade daquele que fala. Está no Espírito Santo, que aplica a sua palavra, que é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Está no poder do Espírito Santo em aplicar essa palavra para salvar o pecador. Veja, irmãos, que o que salva é o evangelho puro e simples, aplicado pelo Espírito Santo. Não é a forma com que ele é anunciado. Por isso, ele pode ser anunciado de formas diferentes, sim, e deve, obedecendo ali às diferenças culturais de cada lugar, mas a mensagem, o seu conteúdo, é o mesmo, independente de qual seja o povo. Irmãos, outro ponto interessante aqui é justamente a obediência de Paulo ao chamado. Eu fico percebendo como Paulo atendeu o seu chamado e veja que ele não orou pedindo, Senhor, eu quero ser enviado para pregar o evangelho aos gentios. Não, nós não percebemos Paulo fazendo uma oração desse tipo.
Nós não percebemos Paulo em momento algum pedindo: Senhor, eu quero ir para ali. Senhor, pelo contrário, quando ele falou que queria ir para um lugar, o Espírito Santo o inclinou para outro lugar, né? Basta olhar Atos 16 e a gente vê o que acontece, né? Quando ele planejou ir para a Ásia, o Espírito Santo o levou para a Europa, e assim vai acontecendo. Veja que foi o próprio Deus quem chamou Paulo, quem disse a Paulo onde ele deveria ir, e ele foi. Ele atendeu ao seu chamado com obediência, ele foi justamente onde o Senhor determinou, o campo de atuação que o Senhor determinou a ele. Foi lá que Paulo foi pregar justamente aos gentios, e Pedro e os demais apóstolos aos judeus. Veja que Deus não só chama, mas ele designa também o campo de trabalho para Paulo. Agora, irmãos, olha só que outro aspecto interessante é que Deus não somente chamou a Paulo, mas ele também o qualificou, ele também o preparou para o seu ministério. E da mesma forma que Deus capacitou a Paulo, ele também capacitou a Pedro. Da mesma forma que Deus deu habilidade a Paulo e condições a Paulo de pregar aos gentios, ele também capacitou a Pedro de pregar aos judeus. Irmãos, quando Deus chama, ele também capacita. Isso para nós é uma razão de grande conforto, de grande tranquilidade para nós. Se Deus te chamou para algo, ele te capacitará, ele te dará total condição de desenvolver. Isso não quer dizer que vai ser fácil, não. Não quer dizer que você vai ter moleza, não é isso. Não quer dizer isso. Mas o que quer dizer é que Deus te dará condições de cumprir a missão até o fim. Isso quer dizer. Veja, irmãos, que Paulo teve condições de exercer o seu ministério entre os gentios. Teve sofrimento, sim, mas ele foi e levou até o fim. Pedro também, Tiago e os demais. Da mesma forma ocorre conosco. Deus nos chama e nos qualifica, nos capacita para o seu serviço. É assim sempre. A obra é dele e é ele também quem nos prepara. Agora, não era só isso. O evangelho da liberdade cristã, ele não deveria ser alterado. Ele não podia ser modificado. Ele precisava de ser pregado independente de acréscimos ou de aprovação humana. E Paulo ressalta bem isso, que ele não foi consultar a outros, ele não foi pedir ajuda, ele não foi pedir conselhos, mas exatamente o evangelho que ele recebeu de Cristo, esse ele anunciou. Ele diz aqui, quanto aos que pareciam influentes, não é nenhum desprezo em relação aos outros apóstolos. O que ele está destacando aqui é que o que os próprios judaizantes estavam dizendo, olha, os influentes, os demais apóstolos, ele não está desprezando a autoridade dos outros irmãos apóstolos, mas ele está dizendo, olha, eles não me acrescentaram nada. O que eu recebi do Senhor. Não foi Pedro quem me ensinou. Não foi Tiago, líder da igreja de Jerusalém, quem me deu algumas aulas. Não foi também João. Não foi João Marcos quem me ensinou, mas foi o próprio Cristo. E o evangelho que eu ensino é o mesmo que o próprio Cristo revelou a eles também. Era isso que Paulo estava destacando e que, portanto, não precisava de nenhum reparo, de nenhum acréscimo. Aqueles falsos irmãos, como ele destaca aqui, alguns falsos irmãos estavam se infiltrando na igreja e perturbando a igreja, estavam bisbilhotando a liberdade cristã da qual eles desfrutavam, que Paulo e os gentios que se converteram aqui desfrutavam. Aqueles falsos cristãos estavam se infiltrando justamente para causar divisão na igreja. E Paulo, então, observando isso, ele não muda a sua postura. O verso 3 ao 5, a gente vê que ele não obriga Tito a circuncidar-se. Ele não faz questão de que Tito fosse circuncidado para agradar aos judaizantes. Ele não faz isso. E se fizesse isso, certamente a causa do evangelho entre os gentios estaria fracassada. Agora note que Paulo não mudou a sua postura, não mudou a sua mensagem para agradar
aos judaizantes. Para os judaizantes, a presença de um gentil incircunciso no meio deles era uma grande ofensa. Mas Paulo não se importou com nada disso, porque o evangelho da graça, o evangelho da liberdade cristã que ele anunciava, dizia exatamente isso, que não era necessário que aqueles que se achegassem a Cristo fossem circuncidados para ser salvos, como pretendiam e como ensinavam os judaizantes, que bastava a eles a fé em Jesus Cristo, o crer em Jesus Cristo como seu Salvador. Era somente isso necessário, não era necessário circuncidar-se, e prova cabal disso era a presença de Tito entre eles, que era um grande obreiro que não era circuncidado. Irmãos, é importante deixar claro que a liberdade cristã não é sinônimo de libertinagem. Não é. Não é sinônimo de eu posso fazer o que eu quero. Não é isso. Existe um autor cristão chamado Adolf Pohl, e ele escreve o seguinte: o cristão livre não é um ser humano deixado solto, mas é alguém que vive com o seu libertador e que vive para o seu libertador. Essa é a ideia da liberdade cristã. Não é a liberdade para fazer tudo o que eu quero, não é uma liberdade para viver fora do senhorio de Cristo, porque esse tipo de liberdade é ilusão, não é liberdade. Esse tipo de liberdade para fazer o que eu quero, ele é escravidão do pecado, simplesmente. Mas a liberdade cristã, essa sim, é a liberdade em Cristo, de servir ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, de viver para o libertador e com o libertador que é Cristo. Os judaizantes estavam tentando induzir aqueles irmãos a circuncidarem, a lançarem outros elementos como essencial para a sua salvação. E Paulo, quando percebe isso, ele é implacável, ele é inflexível com aquele assunto. Quando está em jogo o Evangelho, a pureza do Evangelho de Cristo, Paulo não cede, ele é implacável, ele não barganha, ele não faz a política da boa vizinhança nessas horas. E ele era implacável com os judaizantes. Ele não abria mão, ele não cedia sequer 1 centímetro, porque estava em jogo justamente a pureza do Evangelho. Irmãos, quando estiver em jogo a verdade de Deus, das Escrituras Sagradas, nós também não podemos ceder 1 centímetro sequer, nós não podemos transigir, nós não podemos negociar 1 vírgula sequer, porque se nós fizermos isso, nós vamos cair na vala da apostasia, na vala do abandono à verdade. Um filme muito interessante sobre isso, eu deixo aqui a dica para os irmãos assistirem depois quando forem alugar um filme, um filme chamado A Jornada. Esse filme mostra muito bem claro isso, como um detalhe pode fazer toda a diferença daqui a alguns anos. Então, pense nisso e não transija. Quando estiver em jogo a verdade da Bíblia Sagrada, não transija, não negocie 1 vírgula sequer. Mas não era só isso. O Evangelho da liberdade cristã, que era anunciado por Paulo, também produzia frutos práticos, que era a unidade e a caridade na igreja. E veja, irmãos, que antes de avançar nesse ponto aqui, Paulo destaca que os colunas da igreja, ele diz que os colunas da igreja concordaram com a sua mensagem, apoiaram a sua mensagem. Inclusive, o título do texto, talvez na sua Bíblia esteja aí, Paulo é aceito pelos apóstolos. A ideia é de que os demais apóstolos apoiaram o ministério de Paulo. Ele chama aqui estes irmãos, Pedro, Tiago e João, colunas, verso 9. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Somente pediram
que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. Antes de falar do esforçar-se de lembrar-se do pobre, do aspecto prático da piedade, nós não podemos esquecer da unidade. Aqueles irmãos concordavam com Paulo, eles estavam unidos. Não havia fragmentos, não havia rupturas, não havia brechas entre o colégio apostólico, não havia. Havia perfeita unidade, comunhão entre os apóstolos. E prova disso aqui é esse cumprimento, esse apertar de mãos, selando a comunhão, a concordância entre os apóstolos aos gentios e aqueles que foram enviados aos judeus. Veja, irmãos, que Paulo destaca isso, o verdadeiro evangelho, ele produz essa unidade. E ele destaca que os colunas de Jerusalém, os tidos como colunas da igreja, os principais, os líderes da igreja de Jerusalém, que estavam ali, Tiago, João e Pedro, eles concordavam com Paulo, concordavam com os colunas enviados aos gentios. Os colunas de Antioquia eram da mesma altura que os colunas de Jerusalém. Havia harmonia entre eles, não era maior um que o outro, mas eram iguais diante de Deus e tinham a mesma autoridade. É isso que Paulo faz questão de demonstrar. Havia unidade, não havia divisão entre os apóstolos. E esse evangelho anunciado desta forma, ele produzia frutos. E o fruto era demonstrado através da unidade e da caridade vista entre aqueles irmãos. Veja, irmãos, que Paulo, ele não está preocupado com a paz a todo custo. Não é isso. Ele não estava preocupado em promover a paz, mas ele estava preocupado em anunciar o evangelho. É por isso que ele não abria mão do evangelho genuíno. É por isso que a ideia ecumênica é uma ideia errada, justamente porque quer a paz a todo custo e muitas vezes sacrifica a verdade. E Paulo não fazia isso. Ele não negociava uma vírgula sequer. Agora veja só que no verso 10, o que é que aqueles irmãos pedem a Paulo e a Barnabé? Lembrem-se apenas, tão somente lembrem-se dos pobres. E o que Paulo diz? Me esforcei por fazer isso. A teologia cristã, ela precisa produzir, ela precisa desembocar na prática do amor cristão. A nossa ortodoxia, ela precisa também de resultar numa ortopraxia, ou seja, aquilo que a gente crê precisa de resultar em prática. Se a nossa teologia não sair da teoria e virar prática, ela de nada vale. E é isso que Paulo está mostrando, que o ensino verdadeiro do Evangelho precisa de andar de mãos dadas com a prática do amor cristão. Ele está deixando claro aqui para nós, irmãos, que a salvação, ela não era pelas obras, mas pela fé somente. No entanto, esta salvação pela fé, ela era demonstrada, provada por meio das obras. Nós não somos salvos pelas obras, mas para as boas obras, é o que Efésios 2:10 vai dizer. As obras justamente comprovam a salvação operada na nossa vida. Portanto, não tem como desassociar uma coisa da outra, como só importa a fé, só importa a graça, não me importa as obras. Ora, se não te importa as obras, é sinal de que você não tem a fé de verdade, porque Tiago, irmão de Jesus, vai dizer, me mostra aqui uma fé sem obras, que eu com a minha fé vou te mostrar, com as minhas obras eu vou te mostrar uma verdadeira fé. Fé e obras andam juntas. De modo que não dá para dizer que a graça e a assistência social são coisas distintas, mas são coisas que precisam caminhar juntas. Evangelização e ação social são coisas que precisam andar juntas. Nós não podemos evangelizar um mendigo e dizer para ele, vai em paz, querido, quando ele está com a barriga vazia, e dar só a mensagem para ele, e não um prato de comida. Não dá. Não dá. Seríamos cruéis ao fazer isso, Tiago vai dizer. Irmãos, o mesmo evangelho que liberta o pecador, ele também redime a sua vida
Ele redime o seu corpo. Quando o coração está aberto para Deus, ele também está aberto para o próximo. Tem um pastor famoso que diz o seguinte: uma das evidências da conversão do coração humano é a generosidade do bolso. Quem ama a Deus também serve ao próximo. Quem adora a Deus também auxilia, socorre o necessitado. Note, irmãos, que Paulo foi um homem que ele trabalhava o tempo todo, era o tempo todo viajando, anunciando, pregando o Evangelho, mas mesmo um homem tão ocupado, tão atarefado como o apóstolo Paulo, ele teve tempo para cuidar dos necessitados, e por 2 vezes ele viajou a Jerusalém, justamente para levar ofertas aos irmãos pobres de Jerusalém. Atos destaca isso, capítulo 11, verso 29 e 30, no 21, verso 17, mostra exatamente 2 viagens de Paulo para levar ofertas aos necessitados. Portanto, irmãos, não há incongruência entre fé e obras, mas são 2 lados da mesma moeda. Irmãos, eu quero encerrar dizendo que aquele que nos chamou também nos capacitou para a missão que Ele confiou nas nossas mãos. O Deus que nos chamou, Ele também nos deu condições para executar o seu trabalho. E nós não podemos, irmãos, neste trabalho santo do Senhor, negociar o seu Evangelho, negociar o Evangelho da liberdade cristã, do qual nós somos portadores, do qual nós somos representantes. Essa mensagem, ela pode e deve ser pregada, anunciada de formas diferentes, com estilos diferentes, mas sem alterar o seu conteúdo, sem mudar uma vírgula sequer da mensagem. Essa mensagem, ela é importante, ela é sem dúvida relevante para os nossos dias. Ainda que haja pessoas que digam que não, essa mensagem do Evangelho de Cristo é a única que é capaz de mudar o homem, é a única que é capaz de transformar a nossa sociedade violenta, o nosso mundo mau, é a única que tem poder para mudar. Porque todo o resto não pode oferecer qualquer poder de mudança. Mas o Evangelho de Cristo, sim, o Evangelho de Cristo pode mudar. Portanto, irmãos, zele pelo exercício dos dons que Deus te deu. Zele por falar do Evangelho puro e simples, que transforma vidas, como transformou a sua. E lembre-se que aqueles que receberam misericórdia também devem demonstrar misericórdia, devem ser misericordiosos.